Eu sou Ariadne Enes Rocha, professora do curso de Agronomia, e vim compartilhar com vocês informações sobre compostagem. A compostagem não é nada mais que a reutilização de resíduos orgânicos na produção de um adubo, que nós chamamos de composto. Esses resíduos, eles podem ser de diversas origens, residencial, industrial, de áreas de restaurantes e até mesmo uma dinâmica de coleta já nos aterros sanitários organizados. Conceitualmente, a compostagem é uma técnica que permite a transformação de restos orgânicos em adubo. É um processo biológico que acelera a decomposição do material orgânico, tendo como produto final o composto orgânico. E a compostagem é uma forma de recuperar os nutrientes dos resíduos orgânicos e levá-los de volta ao ciclo natural, enriquecendo o solo para agricultura ou jardinagem. Esses três conceitos, eles abordam o processo de transformação e já nos dá a entender que essa transformação ela ocorre por meio biológico. São principalmente os organismos decompositores. E se transforma em quê? Vamos ter como produto final um composto que é um adubo orgânico. Você sabia? 60% dos resíduos coletados no dia a dia são formados por resíduos orgânicos. Então, são 60% de resíduos que vão para os aterros sanitários. 60% de algo que poderia ser aproveitado. E aproveitado de qual forma? Um método simples, de baixo custo, para seu tratamento sanitário, que é a compostagem. E esse resíduo, quando ele não é direcionado, não é tratado de forma correta, ele traz problemas sanitários. Em 2010, foi elaborada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, através da Lei 2.305, que trata o enfrentamento dos problemas ambientais, sociais e econômicos causados pelos resíduos sólidos. Quem não conhece, no território maranhense, a área de deposição irregular de resíduos sólidos, até mesmo na capital. Infelizmente, o desordenamento dessa coleta de produtos de resíduos residenciais e por evidências também da coleta irregular e também do processo educacional da população, nós temos aterros sanitários, nós temos locais de deposição de lixo pela sociedade. E pela legislação, qual é o ideal? O ideal é que a gente tenha aterros sanitários. Faz muito pouco tempo que a capital adotou o aterro sanitário em Bacabeira. No entanto, a maioria dos municípios maranhenses ainda tratam de aterros controlados ou lixões. A grande maioria ainda são os lixões. Qual é a diferença do aterro sanitário para os lixões ou aterros controlados? O aterro sanitário, que é o que a legislação prevê que todos os municípios adotem, é o destino regular com obras de engenharia para evitar contaminação. Há uma impermeabilização do solo para que realmente esses contaminantes não passem para o lençol freático nem contaminem o solo. E também tem uma drenagem de chorume e gases reaproveitando economicamente. Existe a possibilidade dos aterros sanitários não terem só a deposição de um local de deposição de forma correta desses resíduos, mas principalmente que eles podem ser um gerador de renda para o município através do reaproveitamento dos produtos que ali antigamente eram desperdiçados. No entanto, os lixões e aterros sanitários, a destinação é irregular. Não há controle nenhum sobre contaminação do solo e recursos hídricos. E é ilegal. Os tipos de resíduos que são depositados nesses aterros sanitários e lixões e que são produzidos pela sociedade, eles têm 4 categorias: o seco, úmidos e os que nós vamos ver a seguir. Secos, materiais principalmente recicláveis, como papel, vidro, metal e plástico. A sociedade maranhense faz muito pouco tempo que está aprendendo a fazer o processo de seleção dos seus resíduos. E nós temos para onde destinar os nossos resíduos atualmente. Nós temos os ecopontos,
algumas iniciativas de empresas privadas, né? E dessa forma, nós podemos selecionar em casa e direcionar para esses locais, inclusive alguns projetos sociais que recebem, por exemplo, a produção de vassouras com garrafa PET. E os úmidos? Os úmidos são os resíduos orgânicos descartados, como as sobras de alimentos. Esses resíduos ainda não têm destino para a sociedade. Mesmo que eu queira fazer esse processo de seleção, eu não sei para onde direcioná-lo. E aí a compostagem vem como uma aliada nessa tarefa, nessa dinâmica, lembrando que 60% dos nossos resíduos são orgânicos. E temos os resíduos perigosos e os rejeitos. Quais são os resíduos perigosos? Contém características que tornam perigoso ao meio ambiente, como materiais inflamáveis, corrosivos e tóxicos, como, por exemplo, os remédios e pilhas. Quem ainda não refletiu sobre a deposição de remédios no lixo comum? É algo que a pilha, a mídia, os meios de comunicações nos falam, mas o remédio não. O remédio não é algo que a gente evidencie como um problema jogá-lo em meio comum. Então, os remédios, seja de uma rede hospitalar ou seja de uso doméstico, ele não pode ser descartado em resíduo comum. Aí vocês vão me perguntar, e aonde é que eu posso descartar? Você pode levar a um posto de saúde para a deposição correta desse produto. E o mesmo são os rejeitos. Quem são esses rejeitos? São resíduos que não têm nenhuma aplicação que seja técnica ou economicamente viável. No estado do Maranhão, nós temos uma grande empresa que seu principal rejeito é a bauxita. E essa bauxita não tem destino. São criados grandes lagos para a sua deposição após a sua extração da alumina e dessa forma esse rejeito ainda se está em busca de pesquisas, estudos para dar um destino para esse produto. Composto orgânico, a produção desse composto orgânico apresenta grandes vantagens. Quais são essas vantagens? Fornecer elementos nutritivos ao solo, que é o adubo, né, uma fonte de nutrientes, melhorar o nível de aproveitamento dos adubos minerais e retenção dos nutrientes. A partir do momento que eu incremento aquele solo com a matéria orgânica que compõe o composto, ele faz com que esses adubos minerais, esses adubos orgânicos, sejam melhor retidos, porque ele atua na estruturação do solo. Promove a solubilização de nutrientes em solos minerais e a ação ocorre devido à ação dos ácidos orgânicos úmicos, que fazem parte do composto. Melhora a estrutura do solo, com a melhor capacidade de absorção e armazenamento de água, uma boa aeração e um melhor desenvolvimento do sistema radicular. Essa melhor estrutura do solo é uma das grandes vantagens, não só quando a gente pensa no composto, a gente pensa só na fertilidade, mas o composto ele atua também na física do solo, que seria a sua estrutura. Quando a gente melhora a estrutura do solo, a gente aumenta a sua capacidade de reter água, a gente aumenta a sua capacidade de manter o adubo, os nutrientes sobre o solo, porque um solo que não tem estrutura, esse adubo ele é colocado e quando vem uma chuva ou até mesmo o próprio processo de irrigação, esse adubo ele é lixiviado. O que é ser lixiviado? Ele vai perdido, ele vai sendo transportado pela água ou escorrimento superficial ou para partes mais inferiores que ficam distantes do sistema radicular e não é aproveitado pela planta. Então eu adubei e ainda assim não tive os reflexos da adubação na minha planta. Ela não ficou mais bonita, ela não ficou mais verde, ela não produziu mais flores ou mais frutos. E permite também essa estruturação do solo que o solo fique aerado. Não se engane, as raízes também precisam de oxigênio. Então o solo precisa ter uma estrutura não compactada que seja o contrário, né, a aeração, que permita que o oxigênio circule no solo
e esses canais também servem para a circulação de água. Então, o grande benefício do composto orgânico não é só de adubação, não é só de fornecimento de nutrientes, mas ele permite também que o solo melhore a sua estrutura. Outras vantagens é favorecer uma maior atividade microbiana no solo. Então, o composto ele passa a ser alimento. Como é que eu tenho atividade microbiana no solo? Quando eu tenho água, quando eu tenho oxigênio, quando eu tenho alimento, que é o material orgânico, e quando eu tenho um pH corrigido. Então, eu preciso dessas 4 condições para ter atividade microbiana no solo. E por que essa atividade microbiana ela é tão importante? Esse solo, ele precisa de uma atividade, estar vivo, né? Para que as ações, os ácidos úmicos, as relações entre nutrientes aconteçam, para que o sistema radicular se desenvolva em parceria, né? Há relações entre organismos e as plantas, os sistemas radiculares, que melhoram o seu desenvolvimento. E essa atividade microbiana também será importante para o processo de decomposição. Então, o material só será os nutrientes apreendidos no composto orgânico, ele só será aproveitado pela planta depois que a atividade microbiana o processá-lo. Aí ele disponibiliza os nutrientes para a planta. Por isso é importante que a gente mantenha a atividade microbiana do solo. Um solo estéril não é bom para o desenvolvimento de uma planta. Promove a elevação da capacidade de trocas catiônicas no solo e o uso da matéria orgânica permite uma rápida correção da acidez do solo, tendendo a estabilizar o pH próximo à neutralidade. Alguns nutrientes eles precisam que o pH esteja neutralizado. Quando ele está ácido ou quando ele está básico, esse nutriente não fica disponível para a planta. Por isso que é tão importante a gente fazer a correção do pH. E através dessa imagem é possível a gente perceber que visualmente a gente consegue analisar um solo quando ele é enriquecido com matéria orgânica, que seria o nosso composto orgânico, e quando ele não é. Na mão direita, a gente percebe um solo mais escuro, um solo que, se nós fizéssemos análise microbiológica, ele é um solo que tem atividade microbiana, ele tem mais nutrientes, ele é mais aerado e ele tem maior capacidade de retenção de água e armazenamento. Enquanto o solo da mão esquerda, ele é um solo que está desestruturado, é aquele caso que eu mencionei para vocês, onde que a gente vai colocar o adubo nesse solo desestruturado, vou fazer esse investimento e, no entanto, eu vou perder na irrigação ou no processo de chuva do nosso território. Então, de forma resumida, a gente pode elencar esses tópicos que estão lá na lateral. A matéria orgânica, ela é rica em nutrientes, o solo fica mais úmido, mais organismos benéficos, o solo aerado, maior armazenamento de água e regula o pH. Então, todos esses benefícios nós temos a partir do momento que nós colocamos no solo um composto orgânico de qualidade, que é o qual nós estamos tendo como produto final da compostagem. Então, qual é o objetivo da compostagem? Por que eu realizo a compostagem? Produzir composto orgânico que possa ser utilizado para a adubação de jardins, canteiros, para a produção de hortaliças e mudas e ainda fruteiras em geral. Então, eu tenho diversas finalidades, diversos destinos que nós podemos dar ao composto orgânico. E diminui de forma significativa o lançamento dos resíduos sólidos orgânicos nos aterros e lixões. A gente dá ênfase novamente, 60% do que produzimos é orgânico e poderia estar direcionado ao processo de compostagem. Eu posso colocar qualquer material na compostagem? É uma pergunta muito comum. Então, aqui são exemplos de materiais que nós podemos colocar na compostagem. Dejetos de animais, que aí seriam os estercos, fezes de animais,
cascas, bagaços de frutas, caroços, resíduos de culturas como casca de arroz, palha de milhos, vagem seca de feijão, folhas e galhos, serragem, resto de capinas, aquela roçagem que é feita em gramados. Então, são todos exemplos de produtos que nós podemos colocar na compostagem. Mas tudo que é orgânico pode ir para a compostagem? Aí o slide seguinte ele vem nos responder. Então, o que eu posso colocar como fonte de nitrogênio para a compostagem? A gente vai agora falar um pouco desse nitrogênio. O que é esse nitrogênio? Ele é um mineral que ele ajuda as plantas a desenvolver a sua parte aérea, as suas folhas, se desenvolver a parte, até que ela tenha sua estrutura bem definida. E aonde que eu posso ter esse nitrogênio? A maior fonte de nitrogênio que nós temos já descrita e utilizada agronomicamente são as plantas leguminosas, são as plantas fabáceas. Quais são elas? O próprio feijão, a fava, algumas árvores como fava de bolota, como o sombreiro, a glericídia, a leucena, são plantas conhecidas como fonte de nitrogênio. Então, se eu tiver isso na propriedade ou na residência, as folhas dessas plantas, ao cair, elas são excelentes para fazer parte da minha composteira. Outros exemplos são restos de jardim, ainda verdes, folhas, flores, restos de vegetais, como frutas, verduras e legumes, principalmente no ato do preparo do alimento, estrume de bovinos, suínos, caprinos, ovinos, galináceos, urina, solo, borra de café, saquinho de chá, massa de arroz, massas e arroz cozido, cereais, ervas daninhas. Eu fiz a capina no meu terreno e sobrou aquele capim que indesejável, não tem finalidade, ele vai para a minha compostagem. A casca do ovo, o pão. Então, são produtos que são desejáveis, que a gente tem. Já os produtos, que são aí os ditos como castanhos, são fontes de carbono. Eu quero carbono na minha compostagem, mas eles não podem ser maioria. Então, porque se eu tiver uma composteira rica em carbono, ele vai ser difícil da composição. Então, eu demoraria 60 dias, 90 dias para ter um composto, eu vou ter 120 dias. Eu vou ter que ter muito mais tempo. E se eu fizer uma análise dessa compostagem, eu também terei um composto mais pobre. Quais são eles? Folhas secas, aparatos de gramas, capins secos, galhos e casca de árvores, palha de milho e banana, plantas mortas secas, palha, ervas secas, feno, serrapilheira, amparos de madeira, papel, cinza de madeira, de queima de madeira e guardanapos. Então, são produtos que podem estar na minha composteira, devem estar, para promover o aproveitamento desses resíduos, mas eles não devem ser a maioria e nem ser somente minha composteira, apenas desse material. O que nós não devemos colocar na compostagem, isso é que nós devemos ter maior ênfase, tá? Entender o que não pode ser colocado. Carne, a carne cozidas ou cruas, carne, peixe, marisco, demais frutos do mar, laticínios, óleo, gorduras, excremento de animais domésticos. Aí eu dando ênfase que a gente já falou que a gente quer os estrumes dos animais, mas os animais domésticos eles podem transmitir algumas doenças, por conta do seu modo de vida. E aí não é desejável. Resíduo de jardim tratado com pesticidas. Ora, se nós chamamos o nosso composto de orgânico, ele não pode conter produtos ou restos de resíduos que foram tratados com agrotóxicos. Madeira tratada com pesticida ou invernizada, papel encerado ou produtos que contêm qualquer tipo de plastificação, cinza de carvão. Atenção a esse ponto. Eu posso ter cinza de madeira queimada, mas a cinza de carvão não, porque o carvão já foi queimado. Então, eu poderia usar o próprio carvão para usar meu composto, mas a cinza desse carvão ele não tem mais nada, Então, não é algo a contribuir. Tecidos, tintas, vidro, plástico, metal, medicamentos, produtos químicos, pilhas e baterias. Então, a coluna verde e a coluna marrom são produtos aceitáveis,
dentro da minha composteira. No entanto, a coluna rosa, que é a coluna de produtos não devemos colocar dentro da nossa composteira. Nós devemos escolher bem o local que será implantada a nossa composteira. Primeiro, o local ideal situa-se em área sombreada ou meia sombra, ou penumbra, como a gente chama também. A composteira, lembra que quem vai fazer o composto é a atividade microbiana. E nessa atividade, ela não aguenta o pleno sol, ele não aguenta um calor intenso. Então, essa pilha vai precisar ficar úmida. E esse trabalho de umidificar e manter úmida essas pilhas, elas precisam, em nosso território, que é o território maranhense, que nós temos alta umidade, alta precipitação e alta temperatura, que essa área esteja sombreada, para que essa umidade permaneça por mais tempo e, lógico, a atividade microbiana também desenvolva bem o seu papel. Em algumas imagens capturadas em internet, a gente vendo experiências de outros estados, é possível a gente ver a implantação de composteiras em áreas abertas. Mas porque nós estamos falando de compostagens implantadas em territórios onde as temperaturas são mais amenas, né, e permite, né, que a composteira não perca tanta água e não fique um trabalho também muito exaustivo. O ponto é protegido do vento. Então, a gente vai estar trabalhando com compostos, materiais que podem ser carregados pelo vento, como folha, como capim. E aí a gente não quer toda hora estar refazendo essa pilha. Então, a gente usa barreiras, bosques, plantas, pomares já existentes, para de alguma forma já proteger da ação do vento direto. O vento também, ele promove que essa pilha seque muito mais rápido. Por isso é importante que a gente proteja essa pilha ou essa leira dessa ação do vento direto. Outro ponto relacionado ao vento é que normalmente as pilhas de compostagem não têm odor, não tem cheiro, né? Para quem já trabalhou, já pode ter percebido que isso, quando feito de forma correta, isso não promove mau cheiro. Mas é interessante a gente se precaver para que essa pilha de compostagem ela não leve vento para áreas como o escritório, uma residência. Por isso, pensar também no posicionamento em relação ao vento. Deve ser de fácil acesso. Eu não posso implantar uma compostagem onde eu tenho dificuldade de levar o resíduo orgânico, onde fique longe da minha fonte de resíduo e que também, depois que meu composto estiver pronto, eu não tenha facilidade de retirá-lo do local. Então, tudo isso deve ser pensado. Espaço para recolha, separação, trituração e compostagem. Então, eu também tenho que pensar num espaço, vai depender da minha escala de compostagem também. Se eu estou falando de uma compostagem doméstica, não precisa de muito espaço, mas se eu estou pensando numa compostagem de um restaurante universitário, ou de uma empresa, ou municipal, eu tenho que pensar nesses espaços para organizar o processo. É importante que haja disposição de água. Não há compostagem sem implantação, sem ter o ponto de água. Eu tive uma experiência em visita a uma compostagem que não estava dando certo. E em visita, a primeira pergunta que eu fiz ao quem tomava conta da unidade foi: quantas vezes vocês molham por semana? E eu percebi que o material ele não estava decomposto, ele mumificou, mas não decompõe. E a ausência do micro-organismo, né? Então não tinha micro-organismo para decompor. E foi quando a pessoa exclamou, em curiosidade, que eles nunca tinham molhado, né? Então eles nunca iam conseguir decompor, porque não existia atividade microbiana, ou se existisse atividade microbiana, ela estava inativa por ausência de água. Lembrando que o micro-organismo, para se manter vivo, ele precisa de água, alimento, que seria a própria matéria orgânica, a temperaturas amenas e o pH, né, favorável.
Então, eu eliminando um desses 4 fatores, eu elimino ou inibo o desenvolvimento da atividade microbiana e não há a elaboração do composto. Esse é um exemplo de unidade de compostagem que temos hoje na Fazenda Escola São Luís, na UEMA, desenvolvida em parceria do curso de agronomia e a assessoria de gestão ambiental da UEMA, a AGA. Nesse espaço, é conduzido por estudantes do curso de agronomia e recebe estagiários, principalmente do IFMA, para execução. Os produtos que dão origem a esse composto, eles são provenientes da própria estrutura da universidade. Ali vem o resíduo do restaurante universitário, o capim para recobrimento, que vem da roçagem que ocorre dentro do campus, e também nós contamos com as folhas de varredura. Então, as varreduras dos estacionamentos, eles são levados. Aí nós temos as unidades também de deposição. E, como vocês podem ver, é um ambiente coberto, com fonte de água permanente, que é a caixa d'água, como ponto de água. E o fato dele ser coberto é interessante para que no período chuvoso a gente não perca o composto já pronto pelas chuvas muito fortes durante parte do ano e amenize o trabalho também das pessoas que estão na unidade de compostagem durante os períodos mais quentes. E essa unidade de compostagem, ela é uma estrutura rural, rústica, né? E que deve ser construída com o seu eixo no sentido leste-oeste, para dar o conforto de trabalho às pessoas que estão lá e também amenizar altas temperaturas e manter a umidade das pilhas. Nós vamos conhecer agora as mais diversas formas de como eu posso montar a minha compostagem. Eu posso ir do pequeno ao grande. A gente vai começar com uma unidade que eu posso usar em espaços pequenos, quando eu tenho pouco resíduo produzido pelo grupo, como uma unidade familiar, e até mesmo em um apartamento, que são os baldes ou caixas plásticas. No primeiro quadro, é possível a gente identificar o que acontece dentro dessas caixas. Então, a primeira caixa é onde há a deposição. Aquela água lá no final é o chorume, é o que vai sendo liberado de líquido desses organismos, até porque depois eu terei um composto seco ou um composto com baixa umidade. Então, é uma unidade simples que você pode fazer, até mesmo com baldes. Existem as caixas de compostagens comerciais que você pode comprar, né? Mas também você pode fazer, por exemplo, desses baldes de tinta ou baldes de manteiga. Essa unidade, ela produz um composto para uma unidade familiar e também fácil de ser conduzidas em áreas restritas como os apartamentos. Outra forma da gente fazer uma unidade de compostagem de forma prática é utilizando 2 metros de tela. Olha só que facilidade. Que tela é essa? É tela pinteiro. Uma tela onde os tamanhos dos espaços são menores para evitar que os resíduos passem de um local para o outro, dependendo do tamanho dos resíduos que quais eu vou utilizar. E nós utilizamos esse exemplo de tela na unidade de compostagem do Ministério Público. Essa unidade de tela é fácil de implantar, são 2 metros de telas compradas no mercado comum, estruturadas, juntas, né? São unidas. E nesse outro exemplo de uso de tela, foi interessante porque o centro da tela ele foi deixado sem a deposição, que é interessante para que melhore a aeração da pilha, né, à medida que você vai depositando o material. Outra forma muito simples, não depende de infraestrutura. Eu não tenho tela, eu não tenho caixa. Você pode cavar um buraco. Então, nós estamos falando de uma vala de 50 centímetros de profundidade. A extensão, o comprimento da vala vai depender da sua produção de resíduos. E
e você pode depositar os resíduos e cobrir com folhagem. Aí o que está demonstrado na imagem é só a etapa de deposição do resíduo orgânico, mas precisa não ficar exposto dessa forma. A última camada deve ser de materiais carbonos, como ou serragem, ou folhas, ou gramas, para evitar no primeiro momento a presença de moscas ou roedores. Outro tipo de estrutura são caixas de madeira. Nessa caixa de madeira, já é possível observar o que eu estava falando no slide anterior. Vocês não estão vendo o resíduo está coberto por grama, né? Então, é dessa forma que a última camada deve sempre se apresentar, coberta por materiais castanhos, que nós vimos lá naquela coluna marrom do slide anterior. Então, essa deve ser sempre a última camada. Então, a unidade de caixas, aí vocês podem imaginar mais diversos formatos, né? Esses são quadrados, mas podem ser retangulares e podem também seguir desenhos do qual o terreno ou a área que você vai trabalhar permitiu a construção. E pode também, aí está feito com tábuas, mas pode ser madeira roliça, pode ser varas, pode ser estruturas, madeiras de fácil acesso para a comunidade ou para pallet também. Então tem diversos materiais aí que já são descartados que nós poderíamos usar para fazer essa estruturação. Outro exemplo é a utilização do bambu, dependendo da região, do sítio ou do acesso a esse tipo de material. O bambu pode ser utilizado, então o bambu é uma madeira que a gente incentiva o uso por conta do seu rápido crescimento e desenvolvimento, então ele não tem um impacto sobre a planta, que pode ser utilizado aí para a construção. Já na experiência desse agricultor, como o bambu é oco e poderia permitir o acúmulo de água dentro dos comos, é importante que fizesse a cobertura. E aí ele engendrou e fez aí a cobertura com as telhas existentes. Se vocês perceberem bem nessa unidade de compostagem, no segundo quadrado, é possível perceber já o desenvolvimento de plantas. Então, o composto já até passou da hora, já está desenvolvendo, já está sendo possível o desenvolvimento de plantas. Então, nesse estágio, a gente não deve deixar chegar a este estágio, né? Porque essas plantas, os capins que estão aí, eles já estão fazendo uso do composto, dos nutrientes do composto, né? Então, quando o composto ele assume a sua condição, que a gente vai ver mais para frente no slide, quando ele está pronto, ele deve ser ensacado e armazenado em local protegido de chuva. Entre os tipos de estruturas que fazem parte dos modelos de compostagem que podemos usar, dependendo da área que temos à disposição, nós podemos também utilizar tijolos ou pré-moldados. Então, essas são estruturas simples, com uso ou não de cimento para agregar o material. Lembrando que todas as duas estruturas que estão aí disponíveis, elas têm subdivisões. Essa subdivisão, ela serve para nós planejarmos o tempo de deposição dos resíduos, como também o planejamento de quando o composto estiver pronto. Então, mesmo que você não consiga colocar subdivisões permanentes, é muito importante que, de fato, seja planejado a construção de pilhas ou leiras de forma que esse composto tenha tempos de entrada diferentes, como também tempos de saída diferentes. Nesse próximo exemplo, as pilhas de composto elas não apresentam nenhuma barreira de contenção. O próprio resíduo é organizado de tal forma que não precisa de suporte. Isso é utilizado porque de alguma forma, a contenção, seja ela de madeira ou de tijolo, ela representa um custo. Então, existe a possibilidade de você conduzir a pilha de forma que não precise da barreira de contenção. Essa experiência que nós estamos visualizando é a de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, e é onde eu fui apresentada ao processo de compostagem que o projeto iniciou com a coleta de resíduos dos restaurantes universitários, como também de restaurantes do entorno da universidade, e hoje é uma política pública municipal. Como é feita essa pilha de composto? O primeiro passo para a nossa compreensão
é que essa pilha é formada por camadas. Então, a primeira camada ela é composta por resíduos orgânicos. Quais são eles? Todos aqueles materiais que nós já vimos no slide anterior. O que podemos acrescentar? Os materiais ricos em nitrogênio e os materiais ricos em carbono. Então, eles vão compor essa camada de resíduos. É a casca das frutas, são as folhas de varredura de pátio, é a grama do jardim que foi cortado, do paisagismo, galhos. Então, todo esse material é que vai compor esses 20 centímetros de resíduos orgânicos. Partindo daí, nós acrescentamos uma camada de 5 centímetros de esterco, esse esterco de origem animal. A gente vai falar mais tarde sobre isso e ver qual é a qualidade desse esterco e como ele deve ser inserido. E assim, nós vamos compor diversas camadas que devem atingir uma altura recomendável de 1,20 m, podendo variar até 1,5 m, contando que tenha estabilidade. Então, essa pilha ela é composta por diversas camadas alternadas entre resíduo orgânico e o esterco, resíduo orgânico e o esterco. Vocês podem perceber na imagem esse componente do entorno verde, ele é um resíduo orgânico, também um resíduo vegetal, que deve ser serragem, capim ou então folhas de varreduras. É muito importante que essa última camada sempre seja desse tipo de material, para evitar a deposição de moscas e a possibilidade de ter mau cheiro. Vocês também estão percebendo nessa imagem a estaca de aeração. Essa estaca é muito importante para promover a aeração no centro da pilha. Então, dessa forma, os micro-organismos eles precisam também do oxigênio para continuar em atividade. Relembrando que para eu ter atividade microbiana, eu preciso de matéria orgânica, que é a alimentação, eu preciso de umidade, eu preciso de temperatura adequada e eu preciso de correção do pH e o próprio oxigênio, né? Então, se eu tirar um desses elementos, eu elimino os micro-organismos ou então eu os torno inativos. E assim a decomposição da pilha não vai acontecer, ou vai acontecer de forma muito lenta. Nós podemos visualizar uma dimensão adequada para a formação de uma pilha. O comprimento, que nessa ilustração está de 3,5 metros, ele pode ser o comprimento que, dependendo da quantidade de resíduos que eu tenho à disposição. É importante a gente perceber uma relação entre largura, que de 1,20 m a 1,5 m, com a sua altura, para poder dar estabilidade da pilha ou a pilha não ruir, né? Não se desmoronar. Então é importante essa proporcionalidade. Sobre o esterco animal, nós podemos utilizar esterco animal de diversas origens. Ele pode ter bovino, equino, caprino, pode coelho, então diversos tipos de dejetos animais. O que não podemos utilizar são dejetos de origem dos animais domésticos. É importante também que esse esterco ele esteja curtido. O que é um esterco curtido? Na primeira imagem nós percebemos um esterco fresco, então ele foi defecado há pouco tempo pelo animal, foi eliminado pelo animal há pouco tempo. Então, ele é um esterco que ainda vai passar pelo processo de fermentação. Inclusive, ele leva alta temperatura. Esse esterco fresco, a gente não pode colocar, inclusive, em plantas, porque ele também levaria à morte ou queimaria a planta. E essa curtir significa deixar esse esterco 30 dias aproximadamente ao tempo, né? Sob sol, chuva, ou até mesmo a gente, para acelerar, faz o processo de irrigação desse esterco, de tal forma que ele vai esfriar e também não vai apresentar um cheiro tão ativo e vai ser possível tocar sem nenhum problema. Já não vai, o processo de fermentação por qual ele passou elimina os organismos nocivos, permitindo que a gente faça o manuseio desse esterco. Para quem nunca trabalhou com esterco de origem animal anteriormente, e para alguns cuidados, principalmente quando for fazer trabalhos dessa natureza com crianças, é importante que essas crianças estejam utilizando luvas e até mesmo uma máscara, ou então uma camiseta cobrindo o rosto, porque o esterco curtido, seco, ele tem um pó muito fino, que pode causar problemas respiratórios, como gripe ou
uma respiração, mas nada que comprometa a saúde. É só um cuidado a mais, principalmente quando a gente for tratar de questões com crianças, tá? Para a educação ambiental. Nós temos duas nomenclaturas que nós utilizamos dentro da compostagem. Ora a gente chama pilha, ora a gente chama leiras. As pilhas de compostagem normalmente é uma terminologia que a gente utiliza quando a gente vai coordenar o material no formato piramidal. Enquanto a gente utiliza os termos de leiras quando o formato já é próximo a um retângulo, né? Então, dessa forma, a gente pode fazer essa distinção de a terminologia que eu vou utilizar na minha compostagem, pilhas ou leiras. E a leira não tem tamanho definido como também as pilhas. Pode ser de acordo com a adequação ao espaço e a quantidade de material que eu tenho disponível. Um ponto importantíssimo dentro da compostagem é a umidade e a aeração. Eu posso fazer todas as etapas anteriores de forma correta, selecionei o material correto, consegui o material em quantidade adequada. No entanto, eu não me preocupei em molhar esse material, em manter a umidade desse material. Na imagem superior, é possível ver a pessoa irrigando a pilha de compostagem. A quantidade é importante, não pode ser pouco, nem pode ser muito. Pouco, eu teria pouca umidade, e a gente já sabe que a quantidade de água é importante para a atividade microbiana, e baixa temperatura. E também, quando está em maior quantidade, a quantidade de água excessiva, ela prejudica a aeração. Então, eu ocupo os caminhos que estariam também com oxigênio com a presença da água. Então, deve ser uma quantidade regulada para cada pilha, de acordo com a quantidade de material, e isso deve ser percebido através do toque. Na segunda imagem, a gente tem um formato de pilhas triangulares, onde tem essa marcação verde, chamada com a plaquinha aeração. Ela é uma indicação das estacas que estiveram lá. Então, ficam os buracos, né? Então, nesse programa, eles não usam a estaca permanente, eles enfiam uma estaca, faz o buraco e retira. Então, é uma prática da rotina deles para permitir a aeração no centro da pilha. Uma pilha de compostagem, após a sua alimentação, ela pode chegar de 60 a 70 graus Celsius, que não é suportável toque. Então, alta temperatura. E isso é medido através de um termômetro ou um vergalhão de ferro. Então, esse vergalhão de ferro, ele fica inserido na pilha, e quando a gente vai perceber que essa pilha está com alta temperatura, a gente pega no vergalhão e a gente sente a temperatura elevada nesse vergalhão. É muito importante que essa alta temperatura é algo desejável. Quando a gente chega numa pilha de compostagem, que o material está lá, e a pilha de compostagem está fria, algo está de errado, a atividade microbiana não está acontecendo, está tendo algum problema que a gente vai ver posteriormente como resolver esse problema quando a gente encontrar esse cenário. E normalmente, uma pilha de compostagem ou uma leira de compostagem, ela estará pronta entre 90 e 120 dias. Nós já tivemos situações da vivência de campo, onde a pilha era para estar pronta com 90 dias, no entanto, a pilha não estava. Ocorreu o quê? Faltou ainda o trabalho investigativo de acompanhamento da assessoria que nós estávamos dando. Não molhou da forma adequada, molhou demais. O que aconteceu? Material rico em carbono. Então, todas essas investigações e observações devem ser feitas durante todo o processo para que a pilha decomponha no período correto. Dentro da literatura de compostagem, é possível a gente perceber essa variação de tempo, com relatos de compostagem até em 30 dias, mas vai depender de quê? Do material. Não tem uma receita preparada, nem um tempo fixo para a compostagem estar pronta. Ela vai depender dos materiais que a compõem para ter essa média de tempo da produção do composto. Mas, em média, mais um parâmetro que podemos ter para o nosso território, que tem alta temperatura, alta precipitação e alta umidade, é uma expectativa de 90 dias de uma pilha em descanso para estar pronta. E
Dentro da compostagem, é possível que a gente se depare com alguns problemas. A gente já falou a parte excelente da compostagem, já falamos dos benefícios. A parte técnica de execução não é complicada, é um procedimento simples que exige observação e é possível que a gente tenha alguns entraves. E esses entraves, eles têm os seus sintomas. E aqui a gente está apresentando para vocês os sintomas, o problema e a solução. Primeiro sintoma, cheiro de amônia. Quando nós nos deparamos com uma pilha de compostagem com esse aspecto, é possível que tenha excesso de nitrogênio, que seria aquela coluna do quadro anterior que a gente já observou dos materiais ricos em nitrogênio. Isso deve ser equiparado, né? Esse volume. Então, a gente precisa adicionar mais carbono, mais material rico em carbono, por exemplo, a serragem. Cheiro de ovo estragado. A pilha muito úmida ou compacta, ela não decompôs, o material apodrece sem decompor. Então, revire o material, adicione mais material marrom. Uma experiência que nós tivemos, que eu até mencionei anteriormente, que nós encontramos uma pilha que ela não estava decompondo, para a gente acelerar esse processo e ela sair dessa condição, nós regulamos a questão da irrigação, que estava sendo irrigada demais, e também acrescentamos o esterco para ativar a atividade microbiana que estava lá. Decomposição lenta, material muito seco ou pilha pequena, pode ser por causa de falta de nitrogênio ou oxigênio. Aí a gente dando a ênfase para observar, é o material ou é a oxigenação? A minha pilha está compactada, eu preciso revolvê-la? Como é que a gente resolve isso? Adicionando água, faça uma pilha maior, acrescente materiais ricos em nitrogênios, né? Então, materiais verdes. A presença de ratos e camundongos é o pavor de toda pessoa que inicia um curso de compostagem, que tudo que ela não quer é atrair esses organismos para o seu convívio familiar. Então, é o uso do material errado. Então, nós apresentamos no slide anterior a lista de materiais que não podem fazer parte da compostagem. Isso deve ser obedecido sob risco da gente atrair animais indesejáveis. Qual é a solução? Não utilizá-los. Não usar esses tipos de alimento que possam atrair animais roedores. Vapor, excesso de nitrogênio ou a pilha está muito grande para ser removida de forma apropriada. Adicione mais material rico em carbono e reduza o tamanho da pilha. Então, esse tamanho de pilha, de forma exagerada, se você seguir as orientações dos tamanhos descritos aqui, então você evitará esse tipo de processo. Como devemos usar o composto? Primeiro, como é que eu sei que o composto está pronto? Ele tem que estar frio. Eu tenho que olhar para o material e perceber que eu não consigo mais definir as suas estruturas originais. Eu não sei mais o que é folha, o que é capim, o que era laranja. Então, esse material ele já se desintegrou de tal forma que ele fica um material semelhante à estrutura de terra adubada, mas que eu não consiga mais definir. E também de baixa temperatura. Então, quando ele chegar a esse estágio, eu posso já fazer uso, né, desse composto. Aqui seguem vários exemplos: vasos de plantas, jardins, hortas escolares, hortas medicinais, domésticas, lavouras, roçados, produção de mudas e covas de plantio. Então, tem infinitos usos. Eu gostaria de dar ênfase que para a adubação em jardins e adubação em vasos, em proximidade de áreas residenciais e convívio humano, o uso do composto é sempre muito bem-vindo, porque ele não traz o mau cheiro que o adubo esterco animal traria. Então, ele traz cheiro algum, ele é fácil manipular e também daria um ambiente sem a possibilidade de cheiro, porque quando você usa o adubo de origem animal, ele ainda nos primeiros dias após a adubação, ele ainda emite um certo odor. E também para o uso em hortas escolares. Então, é uma forma muito segura de você trabalhar com crianças, desenvolver a educação ambiental e não expor as crianças
alguma insegurança, né? Já que nessa dinâmica as crianças não estariam fazendo uso dos EPIs. Como usar? Seja no vaso ou seja no solo, no campo, primeiro o solo deve ser escarificado, cavado, revolvido. Depois é distribuído o composto orgânico com volume proporcional à embalagem ou à especificação da cultura. Para um vaso, pode ser só um copo, né, dependendo do tamanho do vaso, mas enquanto pode ser para uma cova, pode ser 3 quilos de esterco, ou do composto, desculpa. Então, dessa forma, é possível a gente não ter uma proporção exata para ser dita, porque vai depender da embalagem, como também vai depender da exigência da cultura em termos de adubação. Não se enganem, o adubo de forma excessiva também prejudica a planta. Então, precisamos fazer uma consulta ou na literatura, nas mídias sociais, para saber o indicativo de quanto eu adubo aquela determinada planta, né, que eu estou querendo fazer a adubação. Depois que esse composto é colocado sobre aquela área que foi escarificada, eu devo misturar o composto ao solo, né, para que ele se misture ao solo e permita que todos os benefícios em termos de estrutura do solo. E dessa forma, a gente tem aqueles benefícios de manutenção da umidade, de estruturação para possibilitar a aeração, o desenvolvimento do sistema radicular. Então, eu não deixo o composto puro dentro do solo. Depois que colocado ao solo, ele é misturado ao solo que estava lá revolvido. E após a aplicação do composto e a mistura ao solo, é importante que nós façamos sempre a irrigação. E a água será o veículo dos nutrientes que estão ali naquele composto para o sistema radicular. Duas observações eu chamo a atenção: não dispor o composto na proximidade do colo da planta. O que é o colo da planta? É a divisão entre o caule e o sistema radicular. Seja isso num vaso ou em campo, é importante que qualquer forma de adubo não entre em contato com o colo. O caule não é uma estrutura preparada para receber esse tipo de material. A gente pode causar podridão do caule, inclusive, com essa adubação irregular. Então, a gente tende a fazer a adubação com o composto nas extremidades, na projeção da copa, nas extremidades do vaso ou na projeção da copa de uma árvore. Haverá situações onde ocorrerá a necessidade de peneirar o composto para uso. Quando é isso? Principalmente para vasos. Quanto menor o vaso, menor devem ser as estruturas que eu vou utilizar para compor aquele vaso. O tipo de areia. Também quando eu vou fazer substratos para hortaliça ou plantas medicinais, que normalmente são produzidas em embalagens pequenas, eu também devo ter o cuidado de peneirar não só a terra, como também a parte do composto. Chegamos ao fim da nossa atividade de compostagem e fica um convite para que vocês possam montar, seja de que tipo de estrutura escolhida, que quantidade de material que eu produzo, monte a sua composteira. É uma responsabilidade individual, residencial, pode ser feito em qualquer nível. A gente pode perceber aqui as escalas, elas mudam, mas o procedimento ele é homogêneo. E convidamos a você, a cada um, fazer a sua parte. Então, eu espero ter contribuído com o processo de socialização de informação de compostagem e motivado vocês a realizarem a sua compostagem em casa. Eu também me disponibilizo a tirar dúvidas com vocês, disponibilizo meus contatos e até mais.